Boa noite, a graça e a paz. Sou um filho amado de Deus, lutando diariamente contra a ansiedade, as incertezas, a insegurança, a orfandade. Meu nome é Giovanni. Sou o único filho de um casamento que durou aproximadamente 1 ano. Quando meus pais se casaram, minha mãe estava no 4º mês de gestação. Não fui um filho planejado pelos meus pais. Eles eram bem jovens e minha mãe não podia engravidar devido a uma saúde fragilizada. Não sei muito sobre o relacionamento entre eles, afinal, nunca tive oportunidades e nem interesse de buscar mais informações. Aos 7 meses, minha mãe veio a falecer por conta de uma doença que até hoje não é entendida por mim, mais uma vez me negando a descobrir algo por conta do que guardava em meu coração. Fui adotado pela minha avó paterna, pessoa de caráter único, mãe de 11 filhos. Minha avó cuidou de mim de forma singular, dentro das condições que tinha, que eram poucas, fazia o seu melhor. Recebia pensão e costurava para fora para complementar a renda e ajudar na casa. Não faltava um alimento, mas ele era escasso. A respeitava muito, a amava de forma incondicional, porque ela me amou e não mediu esforços para que eu pudesse ser feliz. Esse momento da minha vida foi muito confuso para mim, para os meus amigos e até para os meus próprios parentes. Pois parte dos meus tios eram considerados meus irmãos, por mim, e os outros eram apenas meus tios. Coisa estranha, né? Meus irmãos adotados representam muito na minha vida. Desde pequeno, me ampararam em tudo o que sou, me apoiaram. Sou muito grato a eles por tudo que fizeram e até hoje fazem por mim. Sempre me ausentei de entender algo sobre o meu passado, principalmente pelas mágoas que guardo do meu pai. Por inúmeras vezes, culpava meu pai e também minha mãe biológica por não ter uma família como meus primos, como os meus amigos e como os outros que eu via por aí. Isso creio ser meu primeiro trauma que eu carrego. A ausência do meu pai e da minha mãe, de ter um lar tradicional, a falta e o pertencimento me levaram ao sentimento de orfandade. Falta de paternidade e de rejeição, que carreguei por vários anos da minha vida. Na adolescência, como todo jovem, criei hábitos ruins. Frequentava a escola apenas para curtir os amigos e muitas vezes nada mais. Entre os 15 a 16 anos, juntamente com esses mesmos amigos, comecei a frequentar lugares estranhos, entrando em um momento crítico e de decisão na qual caminho iria seguir. Pela graça de Deus e respeito à minha mãe, pois via o sentimento e o sofrimento dela com vícios de alguns tios que ela carregava. Coloquei no meu coração que não a faria sofrer. Prometi a mim mesmo não fazer nunca isso com ela. Então resolvi, com 17 anos, dar um tempo, sem sair de casa, para baladas, me concentrar mais nos meus estudos. Após quase 7 meses em casa, resolvi sair, após muitas lutas internas em não querer sair. Fui convidado por um primo, creio, hoje, usado pelo Espírito Santo de Deus, que ele falou para mim, vamos, tem algo especial para você. Não sabia o quê, mas eu pensava em algo ruim. Mas Deus tinha um plano para mim nesse dia. Conheci minha esposa, a Roberta, bênção de Deus na minha vida. O ano era 94. Juntos fomos construindo nossos sonhos e criando nossas metas. Tudo que nos tornamos é fruto de muito amor, cuidado e compromisso. Lembro com muita gratidão quando
ela me deu toda a sua rescisão para eu comprar o meu primeiro caminhão. E o apoio do meu sogro, hoje já falecido, pelos apoios e instruções. Fui muito abraçado pela família dela. Em 2000, nos casamos. 2001 foi um ano onde tive uma das minhas maiores felicidades, que foi o nascimento da minha filha Giovana. Bênção de Deus, presente abençoado. Mas também foi uma perda da minha mãe, a minha avó. Foi de uma dor intensa e difícil de superar. Olhar para dentro da minha casa e ver minha família, a qual eu sonhei em construir, me ajudava a superar. Após sua morte, eu ia quase todos os dias no cemitério, levava flores, e como foi muito próximo ao Natal, acabei enfeitando muitas vezes seu túmulo com árvores, enfeites e outros da época. Até que uma pessoa usada por Deus novamente veio até mim e me aconselhou sobre esse processo. Entendi claramente que Deus estava falando comigo e após isso consegui superar a perda. Nessa época não era convertido e nunca mais fui ao cemitério fazer qualquer tipo de visita. Entendi claramente o que Deus tinha colocado no meu coração. Tinha votos e era fiel a uma santa. Minha esposa estava frequentando essa igreja na 7 de setembro, mas por desaforo, quando ela ia, eu ia para outra igreja. Assim ficou durante um tempo. E nesse processo ela teve a sabedoria de esperar o tempo de Deus. Não brigávamos, apenas nos respeitávamos. E assim, mesmo ela sem querer, ela quebrou a cabeça da minha santa uma vez. Em 2002 e 2003, passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi uma forte crise financeira, não tinha dinheiro para nada, absolutamente. Tudo que entrava era para as constantes quebras do caminhão que consumia. Fez-me lembrar e me magoava muito saber que podia estar fracassando como marido e pai. Resolvi buscar em Deus e, através das orações da minha mulher e de outros que oravam por mim, resolvi aceitar Jesus, mas ainda lamentava muito e de que forma errada as pessoas, de forma errada a pessoas erradas a minhas situações. E foi aí que, nesse momento, uma terceira pessoa usada por Deus me falou: pare de se lamentar, esse problema é seu, busque em Deus. E assim eu fiz em oração, Deus me orientou a estudar. Lutei muito contra isso. Me julgava velho, nessa época eu tinha apenas 27 anos. Carregava vícios, defeitos e hábitos que não me deixavam ver mais longe. Foi uma época que eu tive e tenho muito apoio do Alexandre e da Débora, que muita paciência tiveram e nos ajudaram a construir nossos caminhos em Deus. Com todo o apoio da minha esposa, que segurou firme em várias situações em nossa casa, enfim, voltei a estudar. Estudei, hoje sou formado em 4 faculdades, cresci profissionalmente, mas também desenvolvi a codependência impositiva, determinando minha forma de agir e pensar, se tornando um autêntico autocrítico e muitas vezes individualista. Somando a orfandade passada e a independência prematura que tive, tenho dificuldades de receber ajudas e pouco me abro com as pessoas sobre meus traumas, apenas administro internamente. Em 2007, minha outra grande alegria, o nascimento do João Guilherme, meu filho amado e abençoado de Deus. Nesse período, diante de estudos e trabalho intenso, novamente minha esposa me apoiando e cuidando de tudo. O 30 Semanas tem me ajudado a entender como nossa história pode influenciar a nossa vida. Percebi que faço uso das compensações pelas coisas que não tive e estou tratando dia após dia quando lembro das minhas memórias. Entendi que hoje zelo e cuido da minha família até de forma excessiva. Desenvolvi a codependência anulativa, muitas vezes deixando as minhas vontades para realizar a vontade deles. Tudo que antes era um sonho e que, quando criança, idealizava, faço para os meus filhos de forma afetiva, cuidadosa,
Todas as faltas que tive, busco não faltar a eles. Isso tem o lado bom e ruim. Teremos outras oportunidades de falar. Hoje tenho uma proximidade maior com meu pai, mas ainda distante do que seria uma relação de confiança e qualidade, ou seja, saudável, mas evoluindo. Entendi que a restauração é para corajosos e destemidos, que Deus nos chama para sermos a cada dia uma nova e melhor versão de nós mesmos. Estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 1:6. Não importa as nossas limitações ou nosso passado, Deus nos chama para desfrutarmos de sua grandeza e de sua paternidade. Fomos planejados, sim, por Deus. Tudo em nossa vida, como diz o pastor Rick Warren, Deus não perde nada de sua vida, Ele te prepara. O que passei foram permissões de Deus para que eu me transformasse. Hoje, olho tudo como um propósito dEle para a minha vida e sou grato por todo o cuidado de Pai. Fecho com Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Hoje eu vivo um dia de cada vez. Obrigado pelo silêncio de vocês. Amém, que bênção. Aplauda ao Senhor, maravilha. Deus tem feito grandes coisas. Giovanni fez o primeiro ciclo com a liderança e agora está aí de novo fazendo o segundo ciclo com vocês, conosco. E estamos ainda na primeira decisão, e é a decisão de admitir. E eu sou um filho amado de Deus, lutando contra a ansiedade, contra a sexualidade distorcida, a procrastinação, o perfeccionismo, a ira, e meu nome é Piva. Então, como estamos no admitir, eu admito que tenho problemas e também admito que faço uso de compensações para resolver esses problemas. De fato, todos nós fazemos compensações. E admitir é a chave da vitória, porque tudo começa com esse primeiro passo, essa primeira decisão. Provérbios 28:13 nos diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. De modo que nós somos uma criação única de Deus, porém todos temos pecados, todos temos problemas, e não há ninguém que esteja isento dessa natureza. Hoje mesmo estava no hospital conversando com alguns médicos ali no STAR, e uma médica compartilhou que teve uma dura experiência com seu filho, ela é divorciada, e o filho é único, e ele estava teimando com uma situação que era errado, e ela ficando firme ali, e ela disse que foram quase, comparou isso a 3 tempos de um jogo de futebol, que ela saiu exausta de lá, simplesmente porque estava lutando contra aquela natureza egoísta do filho de 4 anos. Assim também nós todos temos essa natureza. E desde Adão, todos nós fazemos compensações para tentar resolver os problemas. Porém, eu tenho uma boa notícia para você, é que você vai dar certo. Vire para a pessoa do lado e diga: você vai dar certo. Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque você é especial. Você é uma pessoa especial,
uma criação única de Deus, a imagem dele, não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém. Não tem ninguém com a sua voz, não tem ninguém exatamente com as suas características, não tem ninguém com a sua impressão digital, não tem ninguém com o seu raciocínio, não tem ninguém com os seus sentimentos. Você é único. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Porque você foi planejado por Deus individualmente. Ninguém aqui é fruto do acaso. Nós todos somos frutos do amor de Deus. E você foi amado, você foi amada e você tem sido amado e tem sido amada. Você é amado e você é amada e você será amado e será amada por toda a eternidade. Então, na criação, nós vemos isso, por exemplo, no Salmos 139. Se você quer acompanhar, você pode acompanhar aí na sua apostila, o livro do 30 Semanas, que estamos a partir da página 59. Admito que faço compensações. E Salmo 139, 14, fala exatamente sobre isso, dessa criação especial. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, maravilhoso, é único. 2 Coríntios 5,17 diz, em Cristo somos uma nova pessoa, porque nascemos de novo. E então, pela atuação do Espírito Santo, são feitas novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, Deus tem algo especial. E aqui no final da página 60, tem 1 Pedro 2,9, que diz a sua vocação como essa pessoa única, criada cuidadosamente, carinhosamente, perfeitamente, sabiamente, de forma maestral, majestosa pelo Senhor, que tem um destino de príncipe, de sacerdote, de princesa, de sacerdotisa de Deus. E diz aqui em 1 Pedro 2,9, um parágrafo antes, a boa notícia é que Deus nos escolheu, nos chamou, nos formou, e cada um de nós tem a liberdade para ter acesso à abundância da atmosfera do céu e das promessas de Deus. Precisamos diariamente ser quem Deus nos fez para ser. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aplauda o Senhor. Aleluia, porque esse é você, essa é você. Totalmente especial. Totalmente especial. Assim também, totalmente especiais eram Adão e Eva. Mas eles fizeram uma escolha. E a escolha foi independência. Eles estavam numa condição de dependência total de Deus. E a dependência total de Deus era dependência do seu amor fiel. A questão era a confiança. Se confiassem em Deus, eles não teriam confiado na palavra de Satanás através da serpente. Mas eles decidiram não confiar no amor de Deus. E aí, então, entrou o pecado, porque houve a separação do ser humano com Deus, e a entrada do pecado imediatamente afetou a mente humana, tanto na sua capacidade de entendimento, quanto nos seus sentimentos, nas suas emoções, e quanto na própria aceitação de si mesmo e na sua própria identidade. Quando entrou o pecado, a primeira coisa que eles se enxergaram
eram que estavam inadequados, porque imediatamente eles viram que estavam nus e se esconderam. E eles sempre estiveram nus. Mas qual era o problema? O problema era os óculos, o problema era a doença na mente agora da rejeição, porque o amor de Deus foi bloqueado ali pela própria ação deles. Não foi Satanás que bloqueou, não foi Deus que bloqueou, mas foi a atitude deles que bloqueou o amor de Deus na vida deles. Porque entrou o pecado, porque eles não confiaram no amor de Deus, que era suficiente confiar no amor de Deus, eles quiseram serem iguais a Deus, quiseram provar daquilo que Deus tinha proibido, e houve a desobediência com a entrada do pecado, e como consequência, então, eles não deixaram de ser amados por Deus, mas eles se separaram da dependência do amor de Deus e colheram as consequências dessa separação com a entrada da natureza sem Deus no ser humano, que é a natureza pecaminosa. O egoísmo que não existia e todas as suas manifestações das coisas erradas que fazemos, que pensamos, vieram por causa dessa independência do ser humano para com Deus. E aí o homem e a mulher, eles se esconderam da presença de Deus. Porque eles estavam sentindo a orfandade, eles já estavam sentindo a rejeição que eles mesmos causaram. Não foi Deus que os rejeitou, mas foram eles que rejeitaram a Deus e, como consequência disso, ficaram órfãos. Nós temos influências de outros em nossas vidas, como vimos no testemunho do nosso irmão. Sem dúvida, essas influências das escolhas erradas de outros nos afetam. As escolhas certas também, mas nós tendemos a lembrar das escolhas erradas, tendemos a valorizar as escolhas erradas, tendemos a valorizar as situações de sofrimento, porque é assim que o ser humano reage. Nós, naturalmente, somos assim. Eu posso me lembrar de muitos defeitos de situações que eu sofri, mas tenho a tendência de lembrar menos situações em que eu fui beneficiado, talvez pela ação do meu pai, talvez pela ação da minha mãe, mas aquelas rejeições me marcaram muito mais. Assim, nós temos visto isso se manifestando aqui nos testemunhos que temos ouvido. Mas Adão e Eva eram filhos herdeiros, desfrutavam da intimidade, do amor de Deus, e de repente eles perderam aquela condição. E nós, como descendentes deles, também herdamos essa natureza sem Deus, essa natureza pecaminosa, essa natureza distorcida, que não deveria acontecer, que não deveria sequer existir, porque ela é imperfeita, ela é contrária aos propósitos de Deus, ela é expressão do egoísmo, é expressão da natureza humana decadente, ela é manipulada pelos espíritos malignos, por Satanás e seus demônios, que manipulam essas manifestações através das nossas fraquezas emocionais. Por isso que não há verdadeira maturidade espiritual sem uma maturidade emocional. Por isso que as conquistas espirituais, elas têm que necessariamente ser acompanhadas de conquistas emocionais. Porque senão você vai ficar andando para frente e para trás. Você vai ficar patinando, porque você dá um passo espiritual, mas se o seu emocional continua fraco, Satanás vem e te ataca naquela brecha e você volta para trás.
É como o próprio apóstolo Paulo disse: olha, vocês podem se irar, mas não pequem, não fiquem com raiva o dia inteiro. Efésios 4, 26. E o versículo 27, o que ele fala? Não deem lugar ao diabo. Por quê? Porque se você não tratar o seu emocional e ficar com a mágoa naquele relacionamento, o diabo vai te atacar bem ali e você vai cair em seguida por causa de uma fraqueza emocional, de não ter perdoado, de não ter aceito, de não ter sido curado, não ter sido tratado e estar ainda com aquela situação não resolvida. Por isso que nós precisamos entender que a cura espiritual, a restauração espiritual passa necessariamente pela cura e pela restauração emocional, para que haja realmente um crescimento. Por quê? Porque todas essas coisas que nós estamos falando, que são as compensações que nós estamos lutando e vencendo, as compensações, no caso eu já falei algumas delas que eu estou lutando e vencendo, a ansiedade, a ira, a sexualidade distorcida, rejeição, perfeccionismo, religiosidade, várias outras. Nós estamos lutando porque tem uma causa. A causa disso é a orfandade, que é a ausência do sentimento de ser filho amado. A ausência do sentimento de ser filha amada. Isso é a orfandade. É um sentimento de não pertencimento. Um sentimento de estar solto, de estar vazio, de estar fora da família de Deus. E todos nós estávamos desgarrados, mas Deus veio atrás de nós e enviou Jesus para morrer na cruz, para nos trazer de volta e nos fazer filhos amados novamente. E essa orfandade, ela é exacerbada pela rejeição. Então, nós sentimos a orfandade e experimentamos rejeição, e essa rejeição, então, ela vai nos induzir a compensações, para tentar compensar a falta da presença do amor de Deus no nosso interior, no nosso viver. Por isso nós acreditamos que a maior parte desses problemas emocionais que estamos falando se devem a uma causa básica e principal. Qual é a causa básica e principal? A orfandade, que é exatamente esse sentimento de não pertencer, esse sentimento de que Deus está distante, esse sentimento de que eu estou sozinho, esse sentimento de que eu não posso confiar, de que eu sou rejeitado, de que eu não sou amado, eu não confio que vou dar certo porque eu tenho os problemas e não tenho soluções. Porém, na medida em que nós, em Cristo, encontramos essa paternidade, porque em Cristo nós somos feitos filhos de Deus, aí nós vamos tendo a cura definitiva para a orfandade através da paternidade de Deus. E aí as compensações não serão mais necessárias, elas não são mais necessárias, elas passam a não ser mais necessárias, porque nós estamos resolvendo a causa. É a causa que leva a atitudes. Como a história do filho pródigo ali, nós vemos os dois filhos com problemas de orfandade. Um que foi embora, e o outro que ficou, mas vivia como um órfão,
porque ele se sentia e vivia como um escravo e não como filho, embora fosse filho e filho mais velho, que naquele tempo tinha privilégios, a maior parte da herança era dele, tinha autoridade do pai, ele seria o herdeiro. Então, era muito bom ser filho mais velho naquele tempo. Porém, ele não se sentia assim. E em Lucas 15, diz a história do filho mais velho, que no caso, ele ficou, mas a história gira mais no início em torno do filho mais novo, que em Jesus fala, todos conhecem, não vamos ler ela inteira porque ela é muito longa, mas o início dela, que está aqui no final da página 61. Um homem tinha 2 filhos, Jesus contando a história a respeito do amor de Deus como pai. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens irresponsavelmente. Então, por que aquele filho fez isso? Porque ele não confiava no amor do pai. Ele não confiava que o pai estava lhe ensinando a verdade. Ele simplesmente não confiava no amor de Deus. Ele não confiava no amor daquele pai. E é a mesma coisa que Adão e Eva fizeram, a mesma coisa que nós fizemos, todos nós nos desviamos em algum momento e passamos a não confiar no amor do Pai. E como consequência disso, outras coisas vieram e as compensações surgiram para tentar compensar, preencher o vazio de Deus com outras coisas que não preenchem, que são compensações. E essas são compensações das experiências. E aí aquele rapaz foi e experimentou o sexo distorcido. Muitas mulheres, experimentou bebidas, experimentou farras, experimentou muita coisa, mas também muito sofrimento, e nada preencheu o vazio dele, até que ele caiu em si e quis voltar. E o pai o recebeu de braços abertos. E quando o pai o recebe, o filho mais novo fica com ciúmes e fica enfurecido, porque o pai matou um bezerro gordo para fazer uma festa pela volta do filho mais novo e recolocou ele na sua posição, dando as sandálias, dando o anel, dando a roupa, e o filho mais velho ficou com ciúmes e ficou furioso com o pai, e o pai simplesmente diz: olha, você é meu filho, tudo que é meu é teu, mas esse seu irmão estava perdido e agora foi achado. Não deveríamos nos alegrar? Então aquele filho não entendia que ele era filho. Ele vivia como um escravo, apesar de não ter ido para o mundo. Nós temos os pródigos que vão para o mundo e voltam. E temos os religiosos que ficam na igreja, não saem para o mundo, mas continuam experimentando uma orfandade e fazendo compensações através dessas atitudes, seja na própria religiosidade, seja na codependência emocional, seja na ira, seja na procrastinação, no perfeccionismo, na depressão, na ansiedade. Todas essas manifestações vão acontecendo muitas vezes com cristãos. E muitos perguntam: como o cristão pode experimentar isso? É normal, o cristão é um ser humano que tem emoções.
E se nós não tratarmos em profundidade as nossas emoções, aprendendo realmente a depender de Deus e a experimentar esse amor, essas emoções vão nos levar a compensações e viveremos uma vida manifestada por essas coisas, por essas compensações também. Talvez não vá para as drogas, talvez não vá para o álcool, talvez não vá necessariamente para a prostituição, distorções sexuais. Pode, às vezes, até acontecer, mas certamente haverá compensações e muitos prejuízos emocionais. Porém, Deus quer que nós estejamos entendendo isso para percebermos que nós somos filhos amados, que nós somos aceitos, que nós somos especiais, que não precisamos desenvolver essas substituições do amor de Deus com as coisas deste mundo. Não precisamos desenvolver as substituições das coisas de Deus com as coisas da carne. Mas nós venceremos essas situações. E essas compensações, elas incluem a codependência emocional, de querer manipular os outros, uma codependência emocional impositiva. Mas são duas balanças, né? Em algumas situações, no trabalho pode ser impositivo, às vezes em casa é anulativo, que quer fazer tudo para agradar o outro, anulando a sua própria vontade e a sua necessidade emocional. Então, essas duas codependências não são saudáveis e, em maior ou menor grau, cada um tende a manifestar mais um pouco de uma ou menos da outra, mas acaba manifestando as duas situações normalmente. Também a sexualidade distorcida com todas as suas manifestações, seja de masturbação, seja de pornografia, seja de prostituição, de adultério, de homossexualidade, de manifestações de fetiches e todas as manifestações de distorção do propósito de Deus, do sexo no casamento entre homem e mulher, por amor e com prazer, pois este é o plano perfeito de Deus. Isso acaba acontecendo como compensações por causa desse vazio, por causa dessa orfandade, e também as próprias situações dos maus hábitos que vão sendo formados, que vão gerar mais para frente os próprios vícios de dependência emocional. Eles se formam nesse mecanismo também. Mas essas compensações, elas precisam ser combatidas de modo saudável, entendendo a raiz delas. E essas compensações, elas vêm através exatamente da falta desse amor que nos preenche de estar bem conosco mesmo. Porque Jesus, Ele nos dá a paz que o mundo não dá e não pode tirar. E é a paz de Cristo que excede o entendimento, que é o que Deus tem para nós. E assim nós vamos vencer essa codependência de ter que controlar as pessoas, de querer viver a vida das pessoas, controlando-as, ou querer viver em função da vida do outro, anulando a minha própria vida, a minha própria vontade. Deus tem algo especial para você. Deus tem algo especial para cada pessoa preparada por Ele para a sua vida, que já está na sua vida como seu filho, como sua filha, que já está na sua vida como seu marido, como sua esposa, que estará na sua vida como seu futuro marido, futura esposa. Deus tem essas pessoas especiais
para você. Porém, é preciso que você entenda que é muito mais do que isso o que Deus tem para você, porque Deus tem algo especial com você. É com você. Essa identidade em Cristo nos gera uma autoimagem de que nós somos amados. Então nós podemos ter valor. Nós temos um valor infinito. E se nós somos amados, nós podemos confiar que vamos conseguir. E se nós temos valor e Deus nos ama tanto, nós podemos confiar que Deus vai nos capacitar. E se sabemos que somos quem somos e temos valor e que confiamos em Deus e Deus vai nos capacitar, então nós vamos nos lançar para atingir esse destino, esse plano perfeito de Deus, escrito, né, lá nos céus, antes da fundação do mundo, que Ele tem essa obra, Ele tem esse chamado, esse destino maravilhoso para cada um de nós. Vamos para a árvore, o tempo está passando rápido, vamos para a árvore, projeta a árvore aqui, para que estejamos entendendo isso de forma gráfica, vai facilitar a compreensão de todos. Eu chamo de a árvore dos problemas emocionais, né? Esse nome eu não li em nenhum lugar, mas obviamente ele está fácil de entender aqui, em que nós temos aqui a causa de todos os problemas emocionais que nós estamos chamando de compensações, né? Esses desvios do equilíbrio emocional, essas atitudes erradas, lá são apenas a ponta do iceberg. Todos sabem que o iceberg, aquele gelo gigante que é uma montanha, tem uma parte pequena na superfície e uma grande parte dentro da água. É por isso que grandes navios se deram mal no passado, e o famoso Titanic também, porque ele estava vendo só um pedacinho do iceberg, desviou, achou que ia dar, mas o iceberg ele é 9 vezes maior dentro da água do que fora da água. Então, o Titanic foi para o espaço, ou melhor, foi para o fundo do mar. Espaço era difícil. Então, a orfandade aqui, nessas raízes, é a causa básica de todos os problemas emocionais. A orfandade de Deus como Pai. E algumas situações bloqueiam o amor de Deus como Pai para que ele não flua. E essas situações, elas são os traumas que nós sofremos na nossa vida e as situações adversas. Não apenas abusos que pessoas fizeram conosco, traumas, situações difíceis, conflitos emocionais, rejeição, consequências de nossas escolhas erradas, porque nós plantamos e nós colhemos. Porém, não somos independentes. Muitos têm a ideia, não, eu sou independente, não dependo de ninguém. Não, nós somos totalmente interdependentes. O mundo é uma comunidade em todos os níveis. O que acontece do outro lado do mundo nos afeta diretamente aqui no Brasil e assim por diante, uns com os outros. Então, as ações dos outros importam muito para as nossas vidas. Assim também acontecem sérios problemas emocionais por escolhas erradas dos outros. Ou, simplesmente, por escolhas dos outros que acabaram nos prejudicando. Não necessariamente eles erraram, mas apenas aconteceu, porque era inevitável. E também circunstâncias adversas da vida, que não está aqui, que não são abusos, que não são traumas, que não são conflitos, que não são
problemas das nossas escolhas erradas e nem problemas das escolhas erradas dos outros, mas são simplesmente circunstâncias adversas. Você já se lembra da frase que Jesus falou: no mundo vocês passarão por sofrimentos, aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Então é assim mesmo, porque no mundo há problemas. Não quer dizer que eu fiz ou alguém fez diretamente, mas simplesmente porque enquanto estivermos aqui nessa terra, nós teremos problemas, nós teremos sofrimentos, e isso é inevitável. E é claro, existe também o inimigo invisível, mas real, que é espiritual, mas que produz efeito, que também nos ataca aqui, que é exatamente Satanás, que ele tenta nos empurrar, e ele diretamente age, e age principalmente através das circunstâncias que ele provoca, que é uma parte da história, mas que isso faz parte dos bloqueadores. O que fazem os bloqueadores? Bloqueiam a vida abundante de Cristo, bloqueiam a vida perfeita que Deus tem para você como filho amado, como filha amada, bloqueiam essa vida completa, essa vida com sentido, essa vida cheia do Espírito Santo, do amor, paz e alegria que Deus tem para você. Então, esses bloqueadores bloqueiam isso, e como resultado, bloqueando no tronco, não entra a seiva. Então, aí não tem o amor de Deus, que é a seiva que nos dá a vida verdadeira. E aí nós vamos trocar a vida verdadeira por outras fontes, e nessas fontes que nós nos damos mal, porque aí vem a codependência, aí vem a sexualidade distorcida, aí vem a dependência química, aí vem a ira, aí vem a ansiedade, aí vem a depressão, aí vem o perfeccionismo, aí vem o hedonismo e outras coisas mais, pornografia, etc., distorções na sexualidade e muitas outras coisas que são tentativas para compensar isso. Essas experiências aqui, que elas podem ser traduzidas de modo geral como uma rejeição que nós sentimos do mundo, das pessoas, das nossas escolhas, das situações, elas provocam um bloqueio do amor de Deus e nos induzem ao erro de compensações, que são grandes, ou a codependência, a sexualidade distorcida, são verdadeiros troncos, galhos enormes, que depois saem galhos menores, e a própria dependência química, os vícios, e outras manifestações menores que são consequências também desses bloqueadores. E nós chamamos de compensações, válvulas de escape. Então, a solução para tudo isso está em Cristo. Quando nós nos aceitamos como filhos e filhas amados de Deus, que você recebe o amor de Deus, e você sente isso, e você experimenta isso, porque você vai removendo esses bloqueadores e deixando a seiva vir da raiz, o Espírito Santo e o seu amor, a presença de Cristo, essa vida abundante vai fluir novamente, e aí então você vai ter a confiança, a paz interior, vai ter o equilíbrio emocional, vai ter a fé, vai ter o poder do Espírito Santo para caminhar e manifestar então, não compensações malignas e erradas e prejudiciais a nós e ao próximo, mas sim o amor, o domínio próprio, a paciência, a bondade, a alegria, a mansidão, a paz, a fidelidade, a benignidade, a amabilidade, o domínio próprio, a fé, a fidelidade, enfim,
todas essas manifestações do fruto do Espírito ali em Gálatas 5, 22 e 23. Por isso, o grande desafio que nós temos é entender hoje, de uma vez por todas, que somos filhos de Adão e Eva. Somos descendentes dele. E por isso temos problemas. E passamos por sofrimentos na vida. Fizemos escolhas erradas. Outros fizeram escolhas erradas. E nós, então, sofremos as consequências e ficamos bloqueados, todos nós. Por isso que todos nós temos problemas emocionais. Eu tenho vários problemas emocionais e estou processando um de cada vez, ou mais de um, na medida em que eles vão surgindo, e Deus vai restaurando isso. E o Espírito Santo quer que você abra o seu coração, sendo humilde, reconhecendo isso, para que então ele venha mudar. Caso contrário, só se você for perfeito e já estiver à medida da estatura de Cristo, igualzinho a ele, para alguém pensar que não tem problemas. Por isso que nós temos problemas, mas temos soluções em Cristo. E os nossos problemas, eles também afetam aos outros que estão à nossa volta. Exatamente, esposa, esposo, filhos, genro, nora, netos, irmãos, amigos, irmãos em Cristo, todas as pessoas são afetadas por nossos problemas. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 7,18, que está no início e está novamente na página 67 ali, quando fala do item C, de vícios. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. A perfeição ainda não existe, porque temos essa natureza pecaminosa. E esses hábitos, na medida em que eles se tornam compulsões, e hábitos são comportamentos que se tornam repetitivos e fixos, e vão consolidando a nossa memória, criando uma rotina. Isso pode ser também com qualquer hábito, seja bom ou seja ruim. E depois ele se torna, são estágios da compensação, depois ele se torna uma compulsão, que é aquela necessidade de realizar alguma coisa como um impulso de executar alguma ação para buscar alívio exatamente da orfandade, alívio da rejeição. Isso se tenta substituir com a prática da compulsão, que pode ser uma compulsão para compras, pode ser uma compulsão para a pornografia, pode ser uma compulsão para a masturbação, pode ser uma compulsão para o sexo, pode ser uma compulsão para a comida. E existem muitas compulsões e elas se tornam, então, depois um vício, que é um mau hábito. Não apenas a compulsão do álcool e das drogas, que a pessoa tem uma recompensa química e uma sensação de prazer momentânea. Depois vem a abstinência, que faz com que impulsione de novo a necessidade de contato com a substância. Porém, nós precisamos entender que essas compulsões, elas levam então ao vício, que é
que está estabelecido, então, com todas as suas consequências, com o vício das compras descontroladas, o vício do álcool, o vício das drogas, o vício do sexo descontrolado, todas essas situações estão influenciando. Mas em Cristo nós temos a vitória, e a nossa história não moldará, o nosso passado não moldará o nosso futuro e nem o nosso presente, porque em Cristo Ele torna novas todas as coisas no presente, em Cristo Ele cura o passado, em Cristo Ele faz um novo futuro. E assim, você, como Moisés, que estava ali, aparentemente destinado para morrer como uma criança, e foi salvo e colocado ali na realeza ali do faraó, e depois se tornou um grande homem de Deus e libertador. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, como teve na minha vida, me resgatando 39 anos atrás, de todas essas compensações, para me transformar num líder na obra de Deus, assim, ainda em processo, como todos nós estamos, mas em todas as coisas Deus tem trabalhado para o bem na minha vida, em todas as coisas Deus tem trabalhado para o bem na sua vida, e você pode confiar que o Romanos 8:28 vai se cumprir na sua vida, porque sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluias! Então, a nossa jornada tem um objetivo, que é cumprir o destino profético de Deus para as nossas vidas, experimentando e espalhando esse amor e essa alegria do Senhor. Portanto, quero concluir que você foi criado e planejado cuidadosamente, cada detalhe da sua vida, e amorosamente, com muito amor e carinho, para dar certo. E é Deus que planejou isso. E é Deus que estabeleceu isso. É Deus que predestinou isso em Cristo antes da fundação do mundo. E o amor infinito, e o poder infinito, e a sabedoria infinita de Deus estão nessa chamada, estão na sua vida, estão nesse negócio, estão no seu destino, estão no seu presente, estão no seu futuro, estiveram no seu passado, te guardando para que você pudesse chegar até aqui e experimentar o plano maravilhoso de Deus. Você pode se lançar sobre Ele, porque somos frutos das nossas decisões, porém Ele está no controle, trabalhando em todas as coisas para o nosso bem, e tudo dará certo, e no final você experimentará, e já no presente pode experimentar, e será crescente na sua vida, o alívio, a paz, a alegria, o amor de Deus transbordando no seu coração, alcançando as pessoas à sua volta e o mundo, porque Ele te ama, e esse amor é incondicional e é absoluto sobre a sua vida, e Ele tem o poder para cumprir esse plano maravilhoso que Ele escolheu para cada um de nós e escolheu para você. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque em todas as coisas difíceis que passamos no passado, assim o Senhor esteve, está e estará sempre no controle. Em todas as situações, o Senhor trabalha para o nosso bem. Por isso, continua operando e trabalhando, e todo impedimento e barreira caiam por terra, e o Senhor continue movendo-se poderosamente através das nossas vidas, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado pelo silêncio de vocês.